Por anos, especialistas previram que as batalhas do futuro seriam travadas não por homens e mulheres, mas por máquinas. Exércitos de drones, robôs e veículos não tripulados travarão guerras enquanto operadores humanos ficam em relativa segurança, a quilômetros do campo de batalha. Na Ucrânia, já estamos tendo um vislumbre dessas cenas ao estilo de ficção científica. Ao longo das linhas de frente, esquadrões de assalto russos estão avançando para a batalha, esperando encontrar soldados ucranianos em seu caminho. Mas o que os espera, na verdade, é algo muito pior. Inimigos feitos não de carne e osso, mas de aço frio e duro. Este é o exército robótico da Ucrânia, e ele está ficando maior, mais forte e mais inteligente a cada dia que passa. Embora a ideia de robôs militares pareça algo do futuro, é um conceito que na verdade existe há mais de um século. Lá em 1915, por exemplo, a França criou os primeiros protótipos de drones robóticos explosivos do mundo, colocando 20 deles em serviço com o segundo exército francês. Na década de 1930, a URSS começou a trabalhar no teletanque, um tanque operado remotamente e equipado com sua própria metralhadora. Esses primeiros exemplos de veículos terrestres não tripulados, UGVs ou robôs blindados, foram utilizados tanto na Guerra de Inverno entre a URSS e a Finlândia, quanto nos estágios iniciais da Guerra Germano-Soviética em 1941. Mais ou menos na mesma época, o Reino Unido também criou seu próprio tanque de infantaria controlado por rádio, com o codinome Príncipe Negro. E outras forças armadas ao longo da história também exploraram a ideia de construir veículos militares blindados que possam operar sem qualquer piloto ou tripulação humana a bordo. Mas, na maioria das vezes, ao longo das décadas, esses projetos se mostraram caros ou complicados demais para que os países os levassem adiante, até agora. Os avanços tecnológicos de hoje tornaram muito mais viável para as forças armadas fabricar e pregar robôs blindados em massa, e a Ucrânia está liderando esse caminho. Quando a guerra começou, os UGVs, ou complexos robóticos terrestres, como são conhecidos na Ucrânia, começaram a ser vistos em pequenas quantidades. Muitos desses modelos iniciais vieram de fora, mas as principais lideranças militares da Ucrânia logo viram seu valor contra a Rússia e encarregaram equipes de criar versões nacionais. Avançando alguns anos, a Ucrânia agora produz quase todos os seus próprios UGVs. Na verdade, um relatório de Jamestown descobriu que 99% de todos os robôs blindados usados pelo exército ucraniano também são produzidos na Ucrânia, e a produção aumentou incrivelmente rápido. Em 2024, por exemplo, a Ucrânia tinha apenas algumas centenas desses robôs à disposição. Para 2025, estabeleceu uma meta de produção de 15 mil. Esse número aumentou para 20 mil em 2026. E não é apenas uma questão de quantidade, mas também de variedade. Nos estágios iniciais da guerra, a Ucrânia tinha apenas alguns tipos diferentes de robôs para usar, cada um com suas próprias especificações técnicas, pontos fortes, fracos e casos de uso ideais. Hoje em dia, existem mais de 200 modelos produzidos por cerca de 40 fabricantes ucranianos diferentes. Isso é inestimável, pois dá às Forças Armadas da Ucrânia muito mais opções para recorrer em missões, condições e tarefas diversas. Alguns podem ser mais adequados do que outros para manter posições fortificadas, por exemplo, e vamos explorar um exemplo disso mais adiante. Outros se destacam em tarefas como varredura, reconhecimento e vigilância. Quanto maior e mais diversificado esse exército de robôs se tornar, mais a Ucrânia poderá contar com seus UGVs para realizar tarefas e manter a linha na luta contra a Rússia. Isso deve ajudar a reduzir baixas desnecessárias, preservando o pessoal da Ucrânia para outros objetivos ou batalhas futuras. Há 3 razões pelas quais a ascensão dos robôs na Ucrânia foi tão rápida. Primeiro, este país não perde tempo quando se trata de desenvolvimento militar. Ele não tem esse luxo. Está preso no meio de um conflito dinâmico e em rápida evolução, e precisa de toda a ajuda que puder conseguir o mais rápido possível. Enquanto outros países podem passar semanas ou meses preparando o terreno para suas próximas inovações militares, seguidos de anos de prototipagem e ajustes finos em seus projetos, a Ucrânia precisa que suas empresas e contratados de defesa entreguem resultados rapidamente. Já vimos isso em outros lugares. Os fabricantes de drones da Ucrânia, por exemplo, lançam regularmente novos modelos e designs. O país também acelerou o desenvolvimento de novos mísseis e sistemas de defesa aérea.
Nem todos funcionam como o esperado, e alguns certamente se beneficiariam de mais tempo em desenvolvimento, mas alguns se mostraram altamente eficazes. E ao eliminar a burocracia que normalmente atrasa e atrapalha esse tipo de projeto, a Ucrânia conseguiu equipar suas forças armadas com armas melhores e mais potentes à medida que a guerra avançava. O segundo motivo pode ser resumido em uma única palavra: cooperação. Em muitos exércitos ao redor do mundo, há uma separação clara entre as empresas de defesa e as tropas da linha de frente, com os contratados tendo certas ideias em mente que às vezes simplesmente não se alinham com as esperanças e expectativas dos soldados reais no campo de batalha. Isso, por sua vez, pode levar a situações em que as empresas criam novas armas, veículos ou equipamentos que, na verdade, atrapalham mais as tropas do que as ajudam. A Ucrânia faz as coisas de forma diferente. Ela aproxima fabricantes e soldados, incentivando as tropas a compartilhar opiniões, feedbacks e ideias diretamente com empresas de defesa, deixando claro o que precisam. Assim, as empresas devem criar produtos que atendam a essas necessidades. Ao incorporar o feedback real dos soldados em suas decisões de design, eles podem lançar armas e sistemas muito mais propensos a obter resultados em condições reais de combate, em vez de simplesmente parecerem bons em showrooms e demonstrações tecnológicas. Como Maxim Vassilchenko, coproprietário e CEO da empresa de robótica TenCorp, afirma, a Ucrânia opera em modo de P e D de tempo de guerra, com feedback direto das linhas de frente, sem burocracia e com foco no que realmente funciona. Decisões que levam meses em outros lugares acontecem em dias aqui. Além disso, o governo, voluntários e o setor privado colaboram de perto, e os usuários finais, os soldados, também estão envolvidos desde o primeiro dia. Novamente, essa mesma filosofia foi vista em outros lugares, como na indústria de drones ucraniana, onde os fabricantes estão sempre em contato com os esquadrões de soldados, para entender o que eles precisam e quais melhorias ou modificações gostariam de ver nos projetos existentes. O terceiro e último motivo por trás do rápido desenvolvimento do exército de robôs da Ucrânia é simplesmente que robôs na verdade não são tão difíceis de fabricar, pelo menos não se comparados a outros tipos de veículos militares. Diferente de tanques e veículos de tropas, que precisam ser grandes para abrigar tripulação e suprimentos, robôs blindados costumam ter design bem mais compacto. Eles dispensam alojamentos para a tripulação e cockpits, economizando espaço e facilitando o design e a fabricação. De fato, muitos dos robôs militares da Ucrânia têm aproximadamente o mesmo tamanho de carrinhos de compras ou carrinhos de golfe, e podem ser facilmente montados usando componentes comerciais simples, com armas militares como metralhadoras de 7,62 mm ou calibre .50 adicionadas em cima. O preço deles também não é proibitivo. Alguns desses robôs custam apenas $5.000, enquanto outros chegam a dezenas de milhares. Mesmo os modelos mais caros estão longe das somas de 6 ou 7 dígitos necessárias para tanques e veículos blindados de infantaria de alto nível. Por meio dessas medidas de desenvolvimento inteligente acessível, a Ucrânia consegue reunir, expandir e diversificar suas forças de robôs em um ritmo acelerado. Compare isso com os Estados Unidos e as diferenças ficam claras. Apesar de ter, de longe, o maior orçamento militar do mundo e uma força muito superior à da Ucrânia ou de qualquer outro país, os Estados Unidos enfrentam dificuldades para construir uma força robótica séria. Lá nos anos 80, os Estados Unidos testaram um veículo operado remotamente chamado Prowler, que estava armado com metralhadoras. Mais tarde, naquela década, a plataforma móvel anti-blindagem teleoperada também estava sendo testada, capaz de lançar mísseis antitanque sem a necessidade de um operador humano a bordo. Nenhum desses projetos acabou indo para frente. Em tempos mais recentes, os Estados Unidos desenvolveram um sistema de observação, reconhecimento e detecção de armas especiais, SWORDs, robôs armados, alguns dos quais foram enviados ao Iraque em 2007, mas não chegaram a ver combate. Após isso, o exército cortou o financiamento do programa SWORDs. O exército dos Estados Unidos desenvolveu vários pequenos robôs e estações de armas remotas, mas ainda enfrenta dificuldades para unir esses conceitos e criar veículos terrestres realmente não tripulados capazes de enfrentar inimigos em combate. Até um dos programas mais recentes, o Programa de Veículos de Combate Robóticos do Exército dos Estados Unidos, foi cancelado pelos altos custos, deixando as forças americanas sem robôs realmente prontos para o combate. Enquanto isso, na Ucrânia, robôs já estão lutando, e eles estão fazendo um trabalho realmente impressionante também.
Mas antes de chegarmos a isso, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Agora, construir um exército de robôs é uma coisa, mas realmente colocá-lo em bom uso é um desafio completamente diferente. Afinal, essa ainda é uma tecnologia muito nova, e mesmo o exército da Ucrânia não tem muita experiência em trabalhar com ela. Seus soldados precisaram se adaptar rápido, aprendendo no trabalho e descobrindo como aproveitar ao máximo seus novos aliados de metal. Mas não demorou muito para eles conseguirem resultados realmente impressionantes. Em 2024, vimos o primeiro vídeo de um UGV armado liderando um ataque ucraniano contra posições russas. Até então, os UGV só tinham sido usados realmente para ataques kamikaze ou para colocação de minas, mas isso provou que eles podiam assumir funções adicionais, lutando não apenas ao lado dos soldados humanos, mas liderando a linha à frente deles, atraindo a atenção do inimigo e abrindo caminho para que outras tropas avançassem atrás. O robô em questão era um UGV Liut 2.0. Um veículo de 300 quilos ou 660 libras equipado com uma metralhadora PKT que pode disparar com excelente precisão a distâncias de até 800 metros ou 2.625 pés, protegido por blindagem de placas de aço, o Liut, assim como outros robôs blindados ucranianos, é resistente o suficiente para suportar disparos de armas leves. Em um momento do vídeo, vemos até mesmo ele passando por cima de minas antitanque que não detonaram. Também vemos tropas russas lançando o que parecem ser granadas propelidas por foguete, RPGs contra o UGV, mas ele continua operacional, mesmo após sofrer vários impactos e passar por situações de risco. No final do vídeo, soldados russos são vistos fugindo de suas trincheiras, correndo para salvar suas vidas de um robô que parece quase impossível de parar, como uma cena de filme de ficção científica. Desde então, houve inúmeros outros registros de robôs ucranianos repelindo ataques russos e revidando contra a máquina de guerra do Kremlin. Em julho de 2025, por exemplo, em um feito histórico e inédito no mundo, a 3ª Brigada da Ucrânia conseguiu capturar tropas russas usando uma força de assalto composta exclusivamente por drones e robôs. De acordo com um comunicado detalhado divulgado na época, a brigada utilizou drones kamikaze e veículos terrestres robóticos para destruir uma série de bunkers russos na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Quando outro robô se preparava para destruir mais uma fortificação russa danificada, os soldados russos restantes que estavam escondidos perceberam que só tinham duas opções: morrer ou se render. Arriscando tudo, eles saíram com as mãos para cima, momento em que foram prontamente escoltados para fora da zona de combate por drones e levados sob custódia pelo exército ucraniano. Isso foi uma conquista notável. Foi a primeira prova clara e irrefutável de que robôs blindados poderiam realizar missões inteiras e alcançar objetivos importantes sozinhos, sem nenhum risco de baixas entre os soldados. Em novembro de 2025, tivemos outra oportunidade de ver os robôs da Ucrânia em ação quando um vídeo foi divulgado mostrando um Vant terrestre disparando contra um veículo de transporte de pessoal russo MTLB. De acordo com relatos, as tropas ucranianas estavam apenas testando seu robô naquele momento, não muito longe da linha de frente, quando se depararam com o veículo russo. Aproveitando para testar o robô em combate real, a equipe do Vant terrestre abriu fogo. Os russos aparentemente não sabiam o que os atingiu. Apenas um mês depois disso, surgiram mais imagens demonstrando as capacidades defensivas do exército de robôs. Segundo declaração detalhada no Telegram do 3º Corpo de Exército ucraniano, um único robô terrestre não tripulado, Droid TW-127, conseguiu manter uma posição defensiva sozinho por impressionantes 45 dias seguidos. Equipado com uma metralhadora calibre .50, o Vant terrestre assumiu posições em territórios de linha de frente altamente disputados, usando sua arma para conter os avanços russos, enquanto seus operadores permaneciam em segurança atrás das linhas de combate. Durante 45 dias seguidos, o grande complexo robótico da 3ª Brigada de Assalto ficou de prontidão em combate e suprimiu todas as tentativas inimigas de invadir nosso setor com fogo de metralhadora. Os operadores da unidade de ataque do NC-13 controlaram o robô DevDroid TW-12.7 a partir de um abrigo seguro. Durante a missão, o inimigo não se infiltrou nem tomou nossa posição, e mantivemos as linhas sem baixas. O robô em questão foi criado pela empresa de defesa ucraniana DevDroid
que é um dos principais nomes da robótica militar ucraniana atualmente. Com um alcance operacional de até 24 km e controles de rádio avançados, combinados com sistemas de navegação automatizados alimentados por IA, o droid TW-127 é uma das maiores conquistas da empresa e uma joia brilhante no exército de robôs. Mais recentemente, em janeiro de 2026, outro droid, o 12.7 UGV, foi capturado por câmeras engajando e eliminando infantaria russa com a ajuda de sua metralhadora M2 Browning embarcada. Acredita-se que este tenha sido o primeiro registro de um robô engajando diretamente em combate com tropas inimigas. E como o vídeo mostra, não foi exatamente uma luta justa. Sem se abalar com o fogo de armas leves do inimigo, o robô conseguiu simplesmente rastrear, travar o alvo e disparar contra os combatentes russos, eliminando-os um por um. Mais tarde, naquele mesmo mês, o robô da Ucrânia e DevDroid tiveram um dos maiores sucessos até então, quando um robô terrestre de reconhecimento e ataque conseguiu capturar 3 soldados russos durante uma operação de combate. O incidente teria ocorrido na direção de Lyman, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Lá, sob o comando da 3ª Brigada de Assalto Separada, um DevDroid TW-7.62 equipado com uma metralhadora KT-7.62 PKT conseguiu efetivamente forçar os 3 russos a levantar a bandeira branca. Um vídeo do incidente foi compartilhado online, mostrando os soldados saindo de seu esconderijo em meio a uma seção de escombros fumegantes, levantando os braços em sinal de rendição antes de se desarmarem e se deitarem no chão. DevDroid também fez um relatório detalhando como o incidente ocorreu. Drone de reconhecimento Impact NRC modelo TW-7,62 baseado na plataforma Numo capturou 3 militares russos. Nenhum risco para nossos combatentes. Missão cumprida remotamente. O fundo de troca foi reabastecido. Como é a guerra moderna? O trabalho é na linha de frente, as pessoas estão seguras. O droid TW-7,62 é um NRC de reconhecimento e ataque, adaptado para a metralhadora KT-7,62 PKT. Graças ao calculador balístico integrado, o complexo oferece alta precisão e eficiência de fogo ao atingir alvos inimigos. O droid TW-7,62 está equipado com elementos de inteligência artificial para detecção autônoma, captura e acompanhamento de alvos. Incidentes assim estão mais frequentes, enquanto a Ucrânia pretende ampliar seu exército de drones com dezenas de milhares a mais. Nos próximos meses, inevitavelmente veremos cada vez mais casos de robôs blindados defendendo as linhas de frente, realizando ataques, capturando tropas e mantendo os russos afastados. Como resultado, a máquina de guerra do Kremlin, que já enfrenta dificuldades para avançar nas linhas de frente, continuará tendo problemas ao se deparar com oponentes que não sangram, não cedem e não recuam, mesmo sob fogo intenso. Além disso, os robôs da Ucrânia só vão ficar mais fortes e mais formidáveis daqui para frente. Há planos para equipar os modelos mais novos com armamentos mais potentes e destrutivos. A DevDroid, por exemplo, está trabalhando duro em um novo sistema robótico de combate terrestre equipado com um canhão de 30 mm, capaz de operar efetivamente em distâncias de até 3 milhas ou 5 quilômetros. Esse novo modelo terá capacidades muito superiores em comparação com seus predecessores. Ele contará com um chassi maior e mais pesado, capaz de suportar o recuo de um canhão tão pesado, e poderá ser usado para fornecer apoio de fogo direto durante manobras ofensivas ou para proteger formações de infantaria em ambientes de alta ameaça. E esse é apenas um exemplo. Muitas das diversas outras empresas de robótica da Ucrânia também estão trabalhando dia e noite para desenvolver robôs mais fortes, resistentes e cada vez mais avançados, prontos para realizar uma variedade de operações ofensivas e defensivas no campo de batalha, salvando vidas, eliminando inimigos e desempenhando um papel maior e mais amplo na guerra. À medida que ficam mais fortes e avançados, os robôs da Ucrânia estão estabelecendo um padrão para que outras forças militares ao redor do mundo aprendam e tentem emular. E as marcas de robótica do país podem desfrutar de enorme sucesso, investimento e interesse ativo quando a guerra chegar ao fim, já que vários exércitos buscarão comprar e usar alguns desses robôs por conta própria. Enquanto isso, à medida que mais desses robôs chegam às linhas de frente de locais como Donetsk e Luhansk, as forças armadas da Ucrânia ficarão ainda mais fortes e suas chances de sucesso só aumentarão.
Agora, os robôs não são o único elemento do conflito moderno que a Ucrânia conseguiu dominar. Assista a este vídeo para uma análise detalhada de como as forças do país aperfeiçoaram a arte da guerra com drones. Para uma visão mais ampla sobre o progresso da guerra e como questões como logística falha e moral baixa paralisam a máquina de guerra do Kremlin sem a Ucrânia precisar disparar um único tiro, confira este vídeo. E lembre-se de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso, para mais notícias militares de última hora e análises aprofundadas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros grandes conflitos ao redor do mundo.